Olá pessoal, meu nome é Miriam, sou associada do escritório Melo Rodrigues, vou falar mais um pouquinho de previdenciário, tá? Hoje eu vou falar do antigo auxílio-doença, antigo porque ganhou uma nova nomenclatura, hoje é auxílio por incapacidade temporária, tá bom? Então a gente tem muitas dúvidas desse benefício e eu vou tentar abordar todos os aspectos desse benefício de uma forma um pouco concisa, né, por conta do tempo de vídeo, mas já fiz umas anotações aqui para não perder de linha o raciocínio e tentar passar para vocês todas as informações relevantes e importantes, tá? O auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença, né, vou falar auxílio doença que é o que todo mundo costuma dizer, né, conhece. Ele é devido para aquele empregado que se acidentar ou estiver doente, né, a partir do 16º dia. O empregado, quando eu digo, é aquele que trabalha com carteira registrada, tá? Para os demais segurados, né, ele é devido a partir do 16º dia, porque, lembrando, quem paga até o 15º dia é o empregador, tá, gente? Nos demais casos, né, demais segurados, ele é devido desde a data da incapacidade, tá? E ele é pago pelo INSS pelo todo o período. Há uma carência mínima de 12 meses de contribuição para poder receber o auxílio doença, tá bom? Com exceção as doenças, há um rol taxativo de doenças que eu vou deixar aqui embaixo na legenda para vocês saberem quais são essas doenças, mas eu vou falar só algumas delas só para exemplificar, né? Vamos começar por cardiopatia grave, cegueira, HIV, doença de Parkinson, hepatopatia grave, esclerose múltipla, hanseníase, são 15 ao total, tá? Depois eu vou deixar o rol aqui para vocês saberem qual que é esse rol. Com exceção desse rol, os demais casos de doenças, acidentes, tem que ter o prazo aí mínimo de 12 meses de contribuição para ter direito ao auxílio doença, tá joia? É importante saber que esse benefício, existe dois tipos de benefício de auxílio doença. O B91, que possui características de natureza acidentária, então é espécie acidentária, como o mesmo nome diz, ele é concedido no caso de acidente de trabalho, doença decorrente do acidente de trabalho ou por agravamento de doença por culpa do trabalho, tá bom? Nessas três situações. É importante você saber disso, que há uma diferença entre ele e o outro que eu vou falar, porque ele tem um reflexo na esfera trabalhista que eu também vou mencionar à frente, tá bom? E tem o benefício previdenciário, auxílio doença previdenciário, que ele é titulado B31. Esse é para os casos de doenças normais e acidentes comuns, tá bom? Ressalvando o tempo mínimo de contribuição, no caso do B31, que é de 12 meses de contribuição, com exceção das doenças que eu vou mencionar no rol. O B19 eu não mencionei, mas não tem carência, tá, gente? Acidente por trabalho, doença do trabalho ou agravamento de doença decorrente do trabalho não possui tempo de carência de contribuição. Isso é importante vocês saberem, tá? Vamos supor que você está empregado e seu empregador entrou com seu benefício no B31. Qual que é o problema disso? Né? O seu problema o problema disso é na esfera trabalhista, né? Se porventura você tiver que demandar, vai ficar muito mais difícil você comprovar que a sua doença decorre do trabalho, por exemplo, entendeu? Se você vê que o empregador, na hora de pedir o seu auxílio doença, ele colocou lá o B31, peça junto ao INSS a conversão para o B91, porque aí gerará o direito de estabilidade de emprego, manutenção do FGTS, custeio de hospital e médico no caso de não atendimento pelo SUS, tá? Bem como em alguns casos, né, se for, dependendo do caso em concreto, indenização por danos morais, tá bom? Ah, Miriam, mas eles colocou no B31 e eu só vi agora que eu desliguei da empresa. E eu quero demandar por conta dessa situação. Eu vou conseguir provar que a doença é inerente ao trabalho, o acidente foi inerente ao trabalho? No processo trabalhista você vai conseguir provar, mas isso vai ficar um pouco mais complexo, não vai? Concorda? Então, fique atento na hora que dá concessão. Verifique se o empregador, na hora de solicitar seu auxílio-doença, o colocou na espécie acidentária, B91, para que você no futuro não tenha problemas em comprovar essa questão da sua doença para acidente de trabalho ou seu acidente de trabalho, tá bom? Uma coisa importante que recentemente o STF, há poucos dias na verdade, pacificou o tema 1125,
né? No qual foi pacificado o entendimento que o período que você está sobre auxílio-doença ou acidentário, ele é contabilizado para efeitos de contribuição e efeitos de concessão de aposentadoria, tá? A nova lei, ela não coloca nenhuma particularidade no caso, nesse caso, né? Por que nenhuma particularidade? Porque existe uma particularidade, gente, que eu quero mencionar e quero que você fique atento, relacionado ao auxílio doença previdenciário, aquele que é concedido ao empregado individual, ao facultativo, ao MEI, tá? Esse auxílio doença previdenciário que só vai ter o acidentário quem for empregado registrado em carteira de trabalho. Os demais, ele vai entrar na categoria do auxílio previdenciário B31, tá? Qual que é a particularidade do caso aqui? Cessado o seu período de auxílio doença ou acidentário, você vai ter que contribuir com o INSS para você ter esse período que você esteve, né, recebendo auxílio previdenciário, acidentário ou de doença, para efeitos de contribuição, tá? Existe essa particularidade. Então, como é que é? Eu estive recebendo o auxílio doença por 12 meses. Cessou a concessão, fui fazer perícia, eles falaram que eu estou apta a trabalhar. Volta a contribuir para o seu período, contabilizar para efeitos de aposentadoria lá no final, tá bom? A nova legislação, ela fala que não tinha necessidade disso. Ela fala que não tem necessidade disso, dessa contribuição posterior ao auxílio, à concessão do auxílio doença. Mas, como a gente não sabe ainda qual que vai ser o entendimento da jurisprudência consoante a reforma, então o ideal aqui, cessou a concessão do auxílio doença, você contribua, tá certo? Outra coisa importante é lembrar dos períodos de graça, tá, gente? Eu fiz um vídeo aqui sobre o período de graça. Lembrando que após a última contribuição do INSS, eu fui desligado da empresa, ou eu parei de contribuir como individual porque eu não tô tendo renda, ou eu fechei a minha empresa de MEI. Cessou a contribuição, você tem 12 meses ainda que é considerado período de graça, tá? Nesses 12 meses, você ainda pode requerer o auxílio-doença, nesses 12 meses. Lembrando que, passou esses 12 meses, se você tiver 120 contribuições ininterruptas, o que é ininterruptas? Se você não perdeu em nenhum momento a qualidade de segurado, tá, gente? Aí, você ainda pode pedir a prorrogação, o período de graça, na verdade, vai ser por 24 meses. Passado esses 24 meses, se você tem as 120 contribuições ininterruptas, você pode solicitar a prorrogação desse período de graça por até 36 meses se continuar a sua qualidade de desempregado, tá? Mas aí você tem que requerer junto a uma agência do INSS. Data de início do benefício. Para o empregado com carteira de trabalho, é a partir do 16º dia, porque até o 15º dia quem vai pagar é o empregador. Para os demais contribuintes e segurados do INSS, é a data do início da incapacidade, tá? Lembrando que você tem que solicitar dentro de 30 dias. Se você não solicitar dentro de 30 dias, vai ser da data do requerimento junto ao INSS, com algumas ressalvas. Por exemplo, se você se acidentou e está em coma, como que você vai pedir seu auxílio-doença, né? Então, nesses casos, aí há uma mitigação desse prazo aí e volta a ser a data da incapacidade, tá bom? Mas só em raras exceções, gente. Então, fique esperto com os 30 dias, tá? O valor do benefício. O valor do benefício após reforma passou a ser 91% do salário de benefício, ou seja, quando você contribui, tem lá a sua base de contribuição, né? Então, vai ser 91% da média aritmética do salário de benefício, tá bom? De todos os salários de benefício limitado aí à média aritmética das 12 últimas contribuições, tá? Espero ter esclarecido as dúvidas, espero não ter sido muito rápida, na verdade o vídeo ficou super extenso, tem quase 10 minutos de vídeo aí já, né? Mas se ficou alguma dúvida, mande a dúvida aqui nos comentários e a gente vai tentando fazer vídeos aí, esclarecer vocês o mais, né, ser claro, mais possível aí para não gerar nenhuma dúvida para vocês e vocês saberem das particularidades, né, de cada benefício, como requerer, né? Importante, inclusive, quando tiver dúvida, procurar um advogado especializado da sua confiança, tá certo? No mais, eu fico por aqui.